Doutor Renato, bom dia, obrigado pela sua presença aqui no Tertúlia. Eu queria saber, tem uma discussão grande no país em relação à volta às aulas das crianças, porque eu queria entender um pouco mais sobre o risco que isso representa para as famílias, se as crianças tendem a ser menos sintomáticas do que os adultos, e se o fato de termos crianças se o fato de ir à aula, que são aglomerações, o risco que isso representa, porque essas crianças vão voltar para casa e vão ter pessoas não vacinadas em casa, que aparentemente, acredito, isso significa aí um risco maior de transmissão. Olha, mano, as crianças, das lições aprendidas com a pandemia no ano passado é que nós culpamos ou responsabilizamos as crianças, tirando-as da escola. Foi a primeira estabelecimento a fechar, foram as escolas, e o último a abrir. E depois a ciência nos mostrou que as crianças se infectam menos, têm menos sintomas e, consequentemente, eliminam menos o vírus, menos tosse, menos espirro, menos eliminação viral, transmitem menos, consequentemente, e adoecem de forma menos grave. Com isso, todo mundo inverteu a lógica de fechar primeiras escolas. Hoje as escolas são as últimas a serem fechadas e as primeiras a serem abertas. Só fecham em situações extremas de lockdown, por exemplo, e no primeiro relaxamento devem ser as primeiras a serem abertas. Num país como o nosso, você prejudicar a educação como nós prejudicamos, o Brasil foi o país que mais tempo manteve as escolas fechadas, é um dano praticamente irreversível, que vai levar gerações para recuperarmos tudo que nós prejudicamos na educação dessas crianças. Desde o aspecto da alfabetização, desde o aspecto da nutrição, que muitas crianças dependem da escola para segurança alimentar, violência doméstica, inserção no mercado de trabalho, ensino profissionalizante, evasão escolar, por qualquer olhar que você tenha, a criança foi imputada de uma maneira, de uma responsabilidade, de um dano muito maior, desproporcional à carga que ela poderia interferir na pandemia. E, infelizmente, nós demoramos e não construímos, né, uma saída melhor para isso. Não construímos Mas, doutor Renato, a criança que volta para casa assintomática, ela pode contaminar um familiar não vacinado? Pode, mano. Agora, os dados mostram, claro que pode, né? Não é impossível. Os dados mostram que raras são as epidemias domiciliares onde a criança é a porta de entrada. Isso é uma raridade. Quando você tem aquele... Por que, doutor Renato? Pois não. Por que acontece isso? Que a criança é um vetor, digamos, ineficiente do vírus? Porque ela tem receptores em menor quantidade para o vírus. Consequentemente, quando ela se expõe ao vírus, o vírus entra pouco no corpo dela, ela tem menos sintomas, ela adoece com menos gravidade, ela transmite menos, ela adoece menos e, consequentemente, elimina menos vírus. Então, dentro da cadeia de transmissão, aliás, diferente de outros vírus respiratórios, como da gripe, do resfriado, a criança desempenha um papel marginal na cadeia de transmissão. Raramente a criança é a porta de entrada nos surtos familiares, raramente a criança conduz a doença para outras pessoas. Entre si, as epidemias entre escolas são desproporcionais ao que acontece na comunidade. Em cenários de alta transmissão, como nós estamos vivendo agora, todo mundo adquirindo vírus, é claro que vamos ter casos dentro da escola. Muito menos do que temos fora da escola, por exemplo. Então, o ambiente escolar não aumenta o risco de transmissão. Esses estudos são inequívocos. Agora, o que nós não fizemos foi construir volta... Desculpa, deixa eu interromper o senhor para falar uma coisa aqui. Claro. Você sabe que eu estava com medo da minha neta? Olhava para ela assim, minha neta! E eu amo minha neta de paixão. A pessoa que eu mais amo no mundo é a minha netinha. Agora, volta às aulas, não volta? Agora, o senhor está colocando um elemento novo. Eu não sabia disso, que a criança é menos ofensiva, digamos assim, para o adulto do que se pensava, sabe? Então, fico muito feliz com a sua informação, muito feliz. Eu vou dar um monte de beijo na minha neta hoje. Vou lá na casa dela só para enchê-la de beijo, viu, doutor Renato? Então, se você tiver vacinado, então, melhor ainda, né, Fábio? Eu não sei se você já... Ainda não. Está chegando a hora, mas ainda não fui. Eu acho que o momento não é de praticarmos esse tipo de aproximação com ninguém, nem com a neta, nem com o teu filho. Eu acho que hoje a gente deve manter os cuidados do distanciamento. Mas então já não vou mais.
Voltando à história da construção, eu acho que a gente precisaria ter construído, melhorado muitas escolas que não têm ventilação, muitas escolas que não têm água encanada nesse país, muitos professores que não foram conscientizados, não foram, vamos dizer, preparados para o ensino à distância, não foi fornecida a internet para aquelas crianças que não podem frequentar a aula. Então, nós teremos que ter uma construção muito melhor, de uma volta mais segura e menos disputada entre as diferentes categorias. Doutor Renato, o senhor fala das crianças, né, que elas, raramente elas são transmissoras desse vírus, não numa escala que assuste. Mas a gente tem a questão dos professores e de outros profissionais da educação, né, que trabalham em escolas, e que os professores em alguns estados têm entrado nessa lista dos prioritários, né, dos grupos prioritários, mas ela varia muito de estado para estado, né, porque como a gente não tem uma política centralizada, uma direção centralizada do Ministério da Saúde, cada estado está resolvendo o que é o seu grupo prioritário. E além dos professores, a gente tem os profissionais ligados à educação que trabalham, né? As secretárias, as merendeiras, o pessoal de limpeza, todo um aparato, né, que é necessário para uma escola funcionar. Então, abrir as escolas, embora as crianças, né, estejam em relativa segurança e deixem suas famílias em relativa segurança, há o risco para esses profissionais, não é? Sem dúvida, sem dúvida. Há risco para todos, né? O profissional que vai no supermercado, o profissional que vai para o transporte público, o profissional da saúde, vocês jornalistas que muitas vezes têm que se deslocar. Não há ninguém sem risco. Por isso, a volta às aulas deve ser também com os protocolos de distanciamento. Os professores de risco, os funcionários de educação de risco devem ser afastados, ficar numa função administrativa ou no ensino à distância. Os equipamentos de proteção individual devem ser oferecidos aos professores. Assim que possível, vacinar todos os profissionais da educação, manter o distanciamento com uma frequência mínima de alunos, né, de 25% a 30%, que é o preconizado. Então, não é uma volta às aulas como se voltava antigamente, com os protocolos. O que não se pode é fazer as crianças ter esse preço pagar esse preço tão alto nessa epidemia, como nenhum lugar do mundo está fazendo. Não é possível nós abrirmos bares, restaurantes, praias e manter escolas fechadas. Não faz sentido, né? Se você está disposto a encarar o comércio de rua, shopping center, cabeleireiros, supermercados que nunca fecharam, mas praias, bares e restaurantes, e manter escolas fechadas, né? Não é justo com as crianças do país fazê-las pagar por um preço que elas não merecem pagar. Agora, a despeito desse fator que o senhor colocou aqui para a gente, que as crianças têm menos receptores, portanto, elas estão menos expostas à contaminação, eu não sei se isso é uma decorrência mesmo, o vírus procurando um reservatório em que ele possa sobreviver ou não, mas por que nós estamos tendo, nesse momento, um aumento das contaminações entre pessoas mais jovens? Eu vou dizer que a gente está falando de neto, de filho, essas coisas todas, me dá até um certo remorso, eu que estou tão perto do meu lugar na fila da vacina, entrar lá e tomar uma vacina que poderia ser destinada a eles no futuro ou mais rapidamente, porque também estão sujeitos à Covid hoje mais do que nunca, não é, doutor Renato? Por que os jovens, de repente, começaram a desenvolver a doença com esse ritmo frenético, hein, doutor Renato? Olha, duas explicações têm sido postuladas, né? Uma delas é a própria maior circulação dos jovens, né, nesse momento, que já se cansaram das medidas de distanciamento, que já não precisam, né? Muitos deles não é só festa que os jovens frequentam, eles frequentam o transporte público, é a parte mais ativa da economia, que precisou voltar. A transmissibilidade maior do vírus, que poupava aglomerações de alguma maneira no transporte público, nos trabalhos, nas empresas, não tem poupado mais. O vírus transmite, essa nova variante, transmite por tempo mais prolongado. O indivíduo infectado transmite ou elimina o vírus por mais tempo, isso aumenta a contagiosidade da doença. Então, esses têm sido os dois fatores. Agora, quando você olha a proporção de menores de 20 anos infectados, ela continua muito baixa. Cerca de 1,5% só dos casos totais de Covid estão em crianças menores de 6 anos de idade. E 0,3% dos óbitos, de todos os óbitos, acontecem em crianças menores de 6 anos de idade. Então, é desproporcional o acometimento de jovens, adultos e crianças. Tem aumentado, mas ainda nas crianças. É que quando você fala 0,3% de 450 mil óbitos, nós estamos falando de mais de 1.300 crianças que já morreram de Covid. É muita criança.
tudo é muito, né? Então, quando você coloca 450 mil órgãos e tenta dividir proporcionalmente, só 0,3% é de crianças, refere-se às crianças, são mais de 1.500 crianças. 5% só em menores de 20 anos de idade, são outros lá, 2.500, 3.000 crianças e adolescentes. Então, os números são gigantescos por qualquer proporção que você olhe, mas você precisa entender a desproporção e a priorização que você deve ter. E outra, né? Nós temos que ter esse olhar na volta às aulas, ela deve ser, vamos dizer, coordenada, deve ser responsável, deve ser opcional. Quem não se sentir seguro não precisa mandar o filho para a escola nesse momento. Quer esperar um momento diferente, tem uma criança doente, tem um pai com problema grave de saúde, uma mãe em quimioterapia, pode optar. A volta às aulas, ao meu ver, não deve ser obrigatória.